Meu nome é Solange, meu sobrenome é Brito Santos, né? Solange Brito Santos. Moro aqui no assentamento Terra Vista há já está se completando já os 26 anos. Cheguei aqui num período em que o assentamento estava recém-formado, tinha em torno de 5 anos o assentamento. E estou aqui até hoje, constituir famílias, né? Eu me chamo Solano, tenho 22 anos de idade. Nasci e me criei aqui dentro do assentamento, né? Meu nascimento ele é a partir dos anos 2000, onde envolve o processo também de transição agroecológica aqui dentro do assentamento Terra Vista, né? Nesse processo de transição agroecológica eu vim participando aqui também desse desenvolvimento, né? Então, de uma certa forma, eu faço parte desse processo de transição também dentro do assentamento, né? O meu nome é Andréa Simões, eu conheci o assentamento Terra Vista em 2007, porque vim fazer um curso superior de engenharia agronômica aqui no assentamento, com viés em agroecologia. Foi o meu primeiro momento de ter esse contato com a agroecologia, foi aqui no assentamento Terra Vista. Então, meu nome é Patrícia de Melo Moraes, eu nasci em Belo Horizonte, Minas Gerais, e atualmente eu vivo no assentamento Terra Vista com a minha família, minhas 2 filhas, Gaia e Mana, de 2 e 4 anos. E fui convidada para estar aqui no assentamento Terra Vista para fazer parte do grupo de mulheres. Meu nome é Ingrid Assunção, eu tenho 23 anos, moro no assentamento Terra Vista há 7 anos. Agora sou coordenadora da juventude do assentamento, né? Também sou contribuinte na fábrica de chocolate. Eu sou Rosemary Souza Floriano, eu moro aqui no assentamento há 21 anos, sou assentada, filha de assentada em outros assentamentos. Fui assentada também em outro assentamento, fui transferido para aqui. E eu sou assentada aqui, eu trabalho na escola, trabalho na minha roça, trabalho no grupo de mulher e ajudo na coordenação do assentamento. Meu nome é Tarana Assunção Santos, eu tenho 17 anos, eu nasci em Tapetinga, Bahia e moro aqui há 14 anos. Meu nome é Valdeci, eu moro aqui há muito tempo no assentamento Terra Vista. Eu amo esse lugar aqui, muito, muito mesmo. E está com 26 anos que eu moro aqui. E hoje sou uma pessoa que eu sou do grupo das mulheres, dos óleos essencial. Meu nome é Kiune Ribeiro, eu moro aqui no assentamento Terra Vista, estou morando aqui há uns 5 anos. Tenho participado e me forjado dentro do processo organizativo em algumas frentes. Faço parte da coordenação do assentamento, atuando dentro do setor da educação, dentro do setor do receptivo aqui, dentro do processo de organização do coletivo, dentro do grupo das mulheres. Terra Vista, ela passou por um processo de luta pela terra, né? E ela é fruto de luta do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, do MST. Aqui no início, na ocupação em 1992, conseguimos ocupar essa área com em torno de 360 famílias, todas oriundas dessa própria região mesmo, de várias cidades da própria região. E esse assentamento é a primeira ocupação do MST nessa região, né? E esse assentamento está no coração do Cacau. Nesse movimento, nessa organização, né, da luta pela terra, tinham mulheres, crianças, jovens, idosos. Então, assim, o movimento ele é misto. Então, não existe separações, existe uma luta em conjunto com mulheres, jovens, idosos e crianças e homens. É por isso que a bandeira tem essa simbologia, a bandeira do MST, né, onde tem um homem e a mulher. E quando houve essa ocupação, se sentiu a necessidade também, a primeira necessidade foi de se ter uma escola, para que as crianças, os adultos, pudessem ter acesso a uma educação. Quando essas famílias vieram aqui para o assentamento, para esse processo de luta pela terra, elas também vieram nessa perspectiva de ter um pedaço de chão para poder produzir e sustentar suas famílias. E as mulheres também têm um papel importantíssimo nessa construção, nesse engajamento aí de luta e de resistência pela terra. Essa questão da produção também, a participação da mulher é super importante.
Então, aqui em Terra Vista não foi diferente, elas participaram desse processo da construção e da auto-organização. A minha mãe me ensinou muita coisa, porque naquele tempo passado, muitas ervas era para fazer chá, para fazer remédio, né? Que era para gripe, para dor de barriga de bebê, de criança, tem a vassourinha, tem o hortelã miúdo, que é para fazer chá, para dar às crianças quando estava sentindo dor de barriga. A folha da laranja é bom também para febre, para fazer o chazinho e dar para beber. A folha da tangerina, quem olha assim pensa que não é, mas é boa também. Aí vem o manjericão, vem o tiolho, que isso tudo é bom para remédio, né? E mais outras coisas. A gente começou um grupo pequenininho mesmo, que foi poucas mulheres. Aí uma pessoa vinha de Porto Seguro para dar aula para a gente, foi ela trazia o material dela, mas nesse tempo a gente não tinha nosso material, né, para fazer. Aí fizeram lá uma panela de pressão, eles fizeram um destilador para a gente naquela panela de pressão. E aí nós ficamos trabalhando, mas a gente começou nisso. Eu comecei assim, nós começamos assim. E em 1994 saiu a emissão de posse da terra, que aí vem uma outra frente de luta, que é a luta pela organização do assentamento, né? Aí vem essa questão da luta pela moradia, pela luta de uma escola, pela luta de saúde. Então existem outras lutas que vêm para além da terra. E a luta principalmente pela dignidade, né, dessas famílias, delas terem uma vida digna nesse espaço onde elas conquistaram. Aqui o assentamento ele é organizado por setores. Eu, em 2014, mais ou menos, fiz parte do setor de gênero e de lá para cá nós começamos a organizar os grupos de mulheres, as mulheres do assentamento, com o intuito de fortalecer essas mulheres, da gente fazer formações, nos reunir, conversar sobre diversas coisas, o empoderamento, sobre família, sobre cultivar a terra, agroecologia. E nesse período surgiu a ideia de nós começarmos a formar um grupo para trabalharmos com mais frutas, que o assentamento é muito abundante em frutas e a gente às vezes acaba até sobrando essas frutas aí, né? E na época nós tivemos a ideia de fazermos licores finos e doces também de banana. E depois a gente venhamos a descobrir os óleos essenciais. As plantas medicinais já é coisas que faz parte do nosso cotidiano, né? A gente que é do interior, criado mais na zona rural, no campo, a gente trata muito com as plantas medicinais. E quando apareceu uma farmacêutica que apresentou para nós aqui no assentamento, as mulheres em especial, os óleos essenciais, nós ficamos encantadas com os óleos essenciais, o trabalho com os óleos essenciais e o poder dos óleos essenciais, assim, né, a cura com aromaterapia e tudo mais. E aí começamos a destilar de forma artesanal mesmo. No grupo de mulher, era um aprendizado, né, de saber das coisas das plantas, que a gente não tinha muita sabedoria das plantas sabia, assim, do que minha avó, minha mãe fazia, mas, assim, detalhe do óleo, dessas coisas, dos produtos, a gente não tinha. A gente tinha como fazer chás, minha avó fazia temperada, quando as mulheres apareciam lá, na casa dela, e assim, pedindo ajuda, dava ela. Mas, assim, de óleo mesmo, fui aprender no grupo de mulheres. É um aprendizado, né, que a gente aprende você até de outras maneiras, que muitas vezes tem uns que nem tinha conhecimento que aquilo ali era bom para certo tipo de cuidado e hoje em dia a gente sabe. E para mim fazer parte de um coletivo de mulheres da reforma agrária, né, em um assentamento de reforma agrária, é muito gratificante, porque a história de luta dessas mulheres e a luta de classes torna algo muito especial nessa luta. As mulheres, né, precisam desse fortalecimento pela questão de vulnerabilidade social e fazer parte desse grupo torna essa luta algo maior, né, de fortalecimento. Quando eu cheguei aqui, o grupo já estava constituído, né, pelas mulheres.
E eu vim para somar com os conhecimentos que eu adquiri sobre plantas medicinais, que eu aprendi tendo vivências com mestres e mestras em Minas Gerais. O nosso grupo tem uma organização autogestionada. Então a gente faz reuniões quinzenais e a partir da disponibilidade, das habilidades de cada uma, o trabalho vai tomando forma, né? Bom, minha mãe que me chamou, né, para me fazer parte. E foi uma experiência nova para mim. Sempre é uma experiência nova aqui no assentamento, né? E a gente tenta participar do máximo que pode. E eu vim, aprendi com as mulheres que já estavam aqui há bastante tempo. A parte da colheita, destilação, fazer o óleo. Fazer parte desse coletivo, né, dessa coletiva, vamos dizer assim, é também a gente reaprender, inclusive isso, com a questão da linguagem, né, a gente aprender a dar visibilidade sobre os nossos processos de construção. É um aprender diário, todos os dias. É a gente compreender a relação com o tempo, o tempo das outras companheiras. É a gente aprender sobre o tempo da natureza, desse lugar, desse bioma, da Mata Atlântica. É a gente respeitar os processos de quem antes de nós, quem está com nós e quem virá depois de nós. A gente entende que sem feminismo não há agroecologia e sem agroecologia não há feminismo. Mas o feminismo que a gente defende, o feminismo que nós comungamos, é o feminismo comunitário. É o feminismo de pessoas da base. São mulheres que são referências de luta, de resistências, mulheres pretas, mulheres indígenas, mulheres quilombolas, marisqueiras, pescadoras. Então, é com essas mulheres que a gente está fazendo essa frente, essa rede de mulheres. Nesse sentido é que a gente entende como feminismo comunitário. É o feminismo que envolve esse grupo de mulheres que estão aí na resistência do dia a dia. De 2000 para cá, nós começamos a criar mandala, que é o nosso jardim medicinal, o nosso horto medicinal. Então, com parceria com nossos companheiros, filhos e o restante dos assentados, comunidades da TEI, a gente faz pré-jornadas, o pessoal contribuir com a gente, nós conseguimos fazer essa mandala, a qual nós cultivamos plantas menores, tipo hortelã, aloe vera, o manjericão, e a gente destila os capim-santo, citronela e etc. Então, nós temos esse horto medicinal que é próximo ao nosso laboratório. Então, a gente se divide em grupos que fazem a colheita, grupos que trabalham a triagem das plantas, né, cortando, tirando os galhos mais grossos, e passamos para a destilação no laboratório em 2 aparelhos de destilação. E nesse aparelho ele funciona como uma cuscuzeira. Na parte de baixo vai a água, tem uma tela que separa a água das plantas. E a gente coloca a água para esquentar e o vapor da água vai passar pelas plantas e vai arrastar o óleo essencial. Extraindo assim com um processo de condensação o óleo essencial e o hidrolato. E aí, por um mecanismo de separação simples, por um funil de separação, a gente separa o óleo essencial, envasa e rotula, e aí fica pronto para comercializar. Além do óleo essencial, a gente também trabalha com outros fitocosméticos e fitopreparados, né, como as pomadas, o repelente de insetos, desodorante e o sabonete. Antes não tinha o conhecimento que a gente tem, né? O único conhecimento que a gente tinha era de fazer um chá, alguma coisa. Hoje em dia a gente já faz um sabonete, uma pomada. O importante é que todas as mulheres participem de produção, meio que faça individual, de que cada quem que tem conhecimento, botar em prática, né? Conhecer, trabalhar e estar envolvida com mulheres, isso me satisfaz muito, é algo que eu gosto muito. Eu sentia muita falta de descobrir para que eu vim a esse mundo. E eu até fiquei emocionada porque, sério mesmo, eu vim perceber que na real eu nasci para isso. É algo que eu gosto, é algo que me satisfaz, eu sinto muito bem. E
é que eu sinto prazer em estar aqui. O Grupo Arte da Terra, né, é um grupo que a gente tem, ao longo desse processo, mudado os formatos que a gente tem realizado no nosso fazer do trabalho, na divisão social do trabalho do grupo, né? Então a gente tem mudado. Então a gente já experimentou alguns formatos, a gente verificou que não deu certo, depois a gente mudou para outros formatos, depois a gente mudou para outros formatos. Então a gente está sempre mudando para compreender a partir daquilo que poderia ser melhor, tomando como consciência a perspectiva que a gente está pensando sobre essa relação, sobre a autonomia, sobre a questão do fortalecimento das mulheres, sobre a questão da geração de renda, sobre a questão da relação, inclusive, sobre a produção, sobre o sentido de tudo isso. Então a gente está aprendendo fazendo isso. Então nesse processo da transição agroecológica, foi um outro aprendizado para a gente. Primeiro essa questão da luta pela terra, né? A luta pela educação e uma das questões mais importantes é essa questão da transição agroecológica. Por que a gente fala transição agroecológica? Porque como a gente vive numa comunidade, a gente está sempre em transição. E a agroecologia ela é um modo de vida. Então, quando você vai fazendo esse trabalho e construindo esses processos numa comunidade, a gente vai rememorando muitas coisas. Então, tem coisas que a gente, no caminhar, né, da vida, a gente vai se perdendo muitos conhecimentos. Muitas experiências que nossos antepassados deixaram, principalmente os conhecimentos que o nosso povo preto e os povos originários, os povos tradicionais deixaram para a gente. O MST, quando ele resgata pessoas, traz pessoas de lugares que estão à margem da sociedade para ter uma vida digna, para poder ter um pedaço de terra para trabalhar, para poder ter, né, reconquistar a sua terra e retomar essas terras, tem todo esse processo, primeiro, de transição, de luta, né? de afirmação de identidade. Essa é uma questão. E a outra, essa questão da agroecologia, que aí a gente precisa começar também a entender os processos também de cada povo, de cada lugar, de cada território, e principalmente de cada família que está ali, né? Naquela comunidade. Aí, junto com uma teia, né, dos povos, a qual aqui o assentamento faz parte, a gente estamos na teia desde o início, né? Ajudamos a criar a teia e tudo mais. Essa forma também, esse caráter, né, que a teia tem, de união dos povos. É uma coisa que chama muita atenção, que a gente percebe que a gente precisa andar em bando, né? Catitu nunca anda sozinho, a gente precisa andar juntos, para a gente cada vez mais se fortalecer. Se cada um estiver fazendo suas lutas individualmente, separadamente, a gente não vai conseguir destruir o nosso inimigo principal. Então a gente entende que a teia ela se fortalece e fortalece também outros povos através dessa questão da unidade. Eu estou vivendo um momento que agora eu sou mãe de 2 meninas, né? E estou nessa construção da minha autonomia financeira, junto com várias mulheres aqui que estão na mesma situação, né? Geralmente o patriarcado valoriza o homem, né, na esfera do trabalho, e as mulheres ficam na esfera da casa, né, no cuidado com as crianças, no cuidado com a casa. E isso geralmente não é remunerado, não é visto, valorizado, né, invisibilizado. Então, com o coletivo de mulheres, a gente está na busca da nossa autonomia, e isso vai trazer, né, a médio e longo prazo, benefícios para a minha família e para as mulheres que estão envolvidas, principalmente essa rede de mulheres que está se formando, que a gente leva esses saberes para outras comunidades, para que isso viabilize formas de geração de renda para outras comunidades, para mulheres também que estão nessa situação de mães, às vezes mães solo, ou mães que não querem depender de seus maridos, né, ou do governo, e poder fazer a sua renda dentro do seu território, fortalecer o território. Isso é libertador, é revolucionário. A gente vem buscando novos métodos, né, de sobressair em algumas atividades que a gente já vinha praticando aqui dentro do assentamento e que de uma certa forma falharam, né? E essa transição agroecológica ela vem como uma alternativa de melhoria
da vida das pessoas que moram aqui dentro do assentamento, né? E também em uma perspectiva de melhoria mesmo de vida, né, no modo geral. Então, em 2005, a gente busca essas alternativas de melhoramento, né, da vassoura de bruxa, né? A gente começa a se adaptar com a vassoura de bruxa, como ela é um fungo permanente, e busca alternativas de meios de renda através do cacau, né? Então a gente triplica a arroba de cacau aqui dentro do assentamento, né? Passa de 12 arrobas por hectare para 90 arrobas por hectare, e a partir daí a gente começa a um processo de beneficiamento da amêndoa, né? Que a gente percebeu que não valia mais a pena a gente estar vendendo a amêndoa para atravessadores e tirando nem a metade da renda desse cacau, né? Nem apenas menos de 10% ficava com a gente do valor total do cacau, e a maior parte ia para as grandes indústrias, né? Então, tendo essa percepção aí de renda, a gente começou a trabalhar no melhoramento da amêndoa de cacau, e a gente percebendo também que a gente podia ainda ter um lucro maior com a amêndoa, a gente passa a fabricar o chocolate, né? Em 2012 a gente inicia o projeto de produção de chocolate aqui dentro do assentamento, né? A gente inicia essa produção numa fabricazinha que a gente tinha aqui antigamente, que era uma fábrica de doce, e a gente começa iniciando essa fabricazinha, né? Antes os equipamentos aqui era tudo bem precários mesmo, né? Fazer de tudo de uma forma bem mais simples mesmo, de forma bem artesanal mesmo. E antes a gente só tinha uma máquina, que era uma máquina que a gente chama hoje de máquina-mãe aqui dentro da fábrica, que ela está aqui desde do início do chocolate Terra Vista aqui, né? E ainda em 2012 a gente começa a buscar a forma de cursos, de intercâmbios, né, de estágios, de estudos de forma geral para o melhoramento da produção de chocolate aqui dentro do assentamento. Trabalhar na fábrica de chocolate, para mim, vem de muitos desafios, né? Mas também de um êxtase, de felicidade. E o que são os desafios da fábrica de chocolate, né? O desafio é vir todos os dias e ouvir, nossa, a juventude não consegue, a juventude só serve para sei lá o quê. E, pelo contrário, a gente estar à frente de uma fábrica de chocolate é se reconhecer como juventude forte, né? Para a juventude aqui hoje, né, a importância da fábrica é saber que dentro do assentamento tem um lugar de acolhimento, um lugar que você possa trabalhar, um lugar onde você não precisa sair daqui, né? Saber que você não precisa sair do assentamento, né, para estar conseguindo um trabalho, né? Porque aqui nós temos um fluxograma, então tudo que tem de área de trabalho aqui, a gente pode agregar colocando essa juventude, né? A autonomia dessa juventude hoje, aqui no assentamento, muitos na verdade ainda não entendem que tem essa autonomia trabalhando aqui, né? E como eu posso explicar basicamente o que seria estar tendo essa autonomia? Agora estamos com um projeto de criar uma vila coletiva. Mas eles não entendem agora que, para além desse pertencimento, né, mas também a renda, né, que é uma fonte de renda. Então, ser autônomo, poder trabalhar, ter seu horário dentro da fábrica, é muito mais legal do que tu sair, né, para outros lugares e afins. Hoje em dia, meus dias são muito corridos, né, porque hoje em dia eu faço curso técnico em agroindústria no Colégio Milton Santos, que é aqui do assentamento mesmo. E a gente sempre tem muitas aulas práticas e tal, essas coisas. A gente estuda dia de segunda, quarta e sexta o dia todo, né? E os tempos que eu tenho livre eu estou trabalhando na fábrica, sempre. Que lá a gente faz chocolate orgânico, né? Diferenciado. E minha vida financeira melhorou depois que eu entrei na fábrica de chocolate, né? Mesmo assim, eu sempre estou ou na produção da arte da terra, ou lá na fábrica de chocolate. Sendo coordenadora do grupo de jovens hoje, eu vejo que eu, como Ingrid, né, uma nova Ingrid na verdade, tenho amadurecido, né, tenho tido mais responsabilidade, porque quando você para conversar com a juventude, sendo que a juventude ela está, de certa forma,
ela não entende ainda quais são os seus propósitos, como elas se encontram dentro de um assentamento, quais são os tipos de formação que a gente precisa fazer. Então, estar à frente disso e poder mostrar para eles o que eu conheço e como a gente pode alcançar outras coisas, para mim é muito importante. Eu estou muito orgulhosa de mim mesma. E deles também, né, claro. Em 2017, a gente consegue ir ao Salão de Paris, né, na França, expor o nosso chocolate. O chocolate fino é um chocolate onde a gente trabalha a qualidade não só do chocolate, né, mas também do todo o processo envolvido, né, que envolve desde a questão do solo até chegar ao chocolate, né. Então é um processo que a gente envolve o manejo do solo, né, o manejo do cacaueiro e todo o processo de beneficiamento da amêndoa, né. Então nossa caixa de chocolate ela tem aqui alguns símbolos que representam, né, principalmente o povo aqui, né, de mãos dadas. Aqui eu visualizo isso, né. E também a bandeira do MST, onde as cores também interligam com a bandeira do MST, sendo vermelho e verde, né. A produção de chocolate orgânico, que a gente trabalha aqui com orgânico também. As bandeiras que representam a gente aqui, MST e Teia dos Povos, né. Algumas informações nutricionais também, que tem aqui no fundo aqui da caixa. Algumas indicações, sem lactose, sem glúten. E o processo de divulgação do chocolate ele foi tão forte, né, que ele chegou até Bela Gil, Gilberto Gil, Caetano Veloso, Lula, né, também, Angela Davis também, né, chegou a experimentar nosso chocolate. Então a demanda cresceu tanto hoje em dia que a gente não consegue arcar com essa demanda, né? Então hoje ele é bem reconhecido o chocolate, né? Tanto no município quanto no Brasil inteiro, né? A gente tem que lutar pela autonomia, a gente tem que lutar pela nossa liberdade, pelos nossos direitos, mas essa questão da igualdade, a gente percebe que no cotidiano, principalmente que a gente vive em comunidade, a gente percebe que nós não somos iguais, nós somos diferentes, nossos dedos são diferentes. Nossos corpos são diferentes, nossas mentes também são diferentes. Só a terra é importante, mas só a terra não basta, é preciso também lutar por terra e território, porque é o território que nos dá dignidade, é o território que nos afirma a nossa identidade e é o território que faz a gente resistir no processo de luta pela terra. Então foi a partir daí que a gente entendeu que tudo isso aí tem a ver com a agroecologia. A agroecologia está nisso aí tudo. Ela está relacionada à água, à luta pela água, ela está relacionada à luta pelas sementes crioulas nativas, ela está relacionada à luta pela floresta, né? De levantar a floresta, de manter a floresta de pé. Ela está relacionada à educação, que é não é essa educação cartesiana, mas uma educação libertadora, educação popular. Quando a gente começa a se entender e se territorializar da força do território, da força da terra, e nesse processo de enraizamento, a gente começa a se enxergar nas outras que também estão no mesmo processo. Então, é preciso que a gente, e aí nós estamos pensando a partir disso, que não é só o assentamento Terra Vista que está nesse processo. A gente não pode esquecer, a gente não pode deixar de olhar que outras companheiras em outros territórios, em outros contextos de campo, cidade, na América Latina, no sul global, no norte global, ou seja, que a luta ela é internacionalista, né? Então, dentro da nossa coletiva, sim, né, nós nos entendermos como feministas comunitárias, que tem a ver com a relação que a gente tem com o território, com a relação com aquela nossa anciã que está aqui, com a erva que ela detém, o conhecimento, com o xarope, com a planta medicinal, essa relação do cuidado entre nós, com nós e com aqueles que chegam também, eu acho que esse é um dos princípios que a gente tem se fortalecido e dentro do nosso horizonte, da nossa perspectiva, a gente possa se fortalecer nisso e fortalecer outras companheiras também para que a gente possa fazer a revolução necessária, que será feminista, com certeza.